Olá família, sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, tá? Mais uma quarta-feira especial aí, no qual nós vamos trabalhar sobre... Hoje eu venho trazer um tema, né, muito interessante, muito importante. Dependente químico é manipulador? Semana passada nós fizemos uma live muito especial no Instagram da Estrela da Manhã, a comunidade Estrela da Manhã, né, que é a nossa comunidade, no qual nós trabalhamos com dependente químico, pessoas que buscam recuperação. Também, né, gostaria antes de mais nada, antes de iniciar o vídeo, dentro do assunto, pedir para você, né, compartilhar os vídeos, se inscrever no canal, mandar para os seus grupos de apoio, porque quanto mais, né, mais informação sobre dependência química, sobre o perfil, né, desse dependente químico, com o único intuito de ajudar as famílias, é extremamente importante, né, senhores? Então, eu sou Júnior Buranello, psicoterapeuta, atendo famílias também, tá? Que sofrem com a dependência química do seu ente querido, com esse objetivo, buscar a recuperação, que a sua recuperação seja o reflexo, talvez, da mudança do seu ente querido, né? Mas o mais importante é você se recuperar, amadurecer os comportamentos que você precisa desenvolver para que essa recuperação, a começar de você, comece a compor, né, a mudança e, quem sabe, atingir essa pessoa que sofre com o uso de drogas. Então, pessoal, hoje o tema é isso: o dependente químico é um manipulador? É importante a gente tratar a questão da dependência química como alguns perfis, né, alguns perfis psicológicos, algumas adaptações psicológicas que essa pessoa sofre, tá? É errado dizer, né, fora do contexto dizer que o dependente químico, que todo dependente químico, ele é mentiroso, manipulador, mau caráter, né? Primeiro precisamos entender os aspectos da doença. Ela é uma doença que se manifesta nos comportamentos. Ou seja, como que uma doença se manifesta nos comportamentos? A dependência química, ela é caracterizada por isso, por comportamentos disfuncionais, no qual a pessoa cria o seu próprio padrão de pensar, os abalos cognitivos, né, os transtornos por uso de drogas, os transtornos associados ao uso de drogas, ou seja, são os transtornos que a pessoa já tinha antes de usar a substância, né, fora aqueles que ela adquiriu no uso de drogas. Então, precisa ser estudado esse paciente, esse dependente químico, num contexto geral. As pessoas, muitas das vezes, de forma leiga, de forma errônea, né, acabam descriminalizando esse ser humano e pautando ele, perdão, e rotulando ele como uma pessoa mau caráter, como, esse aqui não vale nada, né? Esse aqui não é um vagabundo. E não é assim, né? Temos pessoas que realmente têm alguns desvios de personalidades, que apresentam quadro de bipolaridade, que apresentam, fora os transtornos, para o uso de drogas, outros transtornos, que por conta desses transtornos a pessoa tem perfis psicológicos, né, disfuncionais. E óbvio, senhores, é óbvio, famílias, que é importante a gente avaliar isso de uma forma bem minuciosa para você não cometer injustiça. Mas eu vou tratar ele como coitadinho? Não, porque eu sou um psicoterapeuta formado nessa área, um bom tempo trabalhando com dependente químico, e eu falo para vocês com propriedade, né? O Júnior, adicto, o Júnior, usuário de drogas, era uma pessoa incontrolável, né? Com um perfil manipulador, mentiroso, né? Negociador, aí oprimia a mãe, negociava com a família, tudo com o único objetivo: facilitar o meu uso. Todo mundo que se opõe ao meu uso, eu me levantava, ficava nervoso, gritava, manipulava, chorava se fosse preciso, fazia o personagem, fazia a vítima. Então, assim, é bom você, familiar, entender, pessoal da Estrela da Manhã, entender que você precisa avaliar, dentro do contexto, a fala desse seu ente querido, se realmente condiz com aquilo que ele está mostrando para a senhora, ou se a senhora está esquecendo do passado, que era aquele filho que antes pagava de bandido, falava que era envolvido com crime, que oprimia a senhora, que ganhava no cansaço, que fazia a senhora dar o dinheiro, que oprimia, que dava dinheiro na cara da mãe, que dava dinheiro na cara do pai. Então, assim, vamos lá, né? Não generalizando, mas, né, indicando algumas direções. É importante você entender que o seu filho, infelizmente, ele assumiu alguns perfis, e eu falo perfis porque é dentro da psicologia. O perfil psicológico, da neuropsicologia, esse paciente tendo alguns abalos cognitivos, né? A cognição, já falei em outras reuniões para as famílias aqui entender,
é a área responsável aqui no córtex pré-frontal, que é onde ela dá essa, né, ela capta informações, ela faz com que o ser humano, né, a pessoa interpreta essas situações, né, realmente compõe uma ideia, tem um planejamento, um pré-julgamento, o julgamento e a sua parte decisória. Para o dependente químico, essas questões foram altamente afetadas, no qual ele decide, dentro do seu estímulo de desejo, começa pelo estímulo, né? A parte do efeito recompensatório. É o estímulo, qual o estímulo que está sentindo? É o desejo em usar a substância. E aquele estímulo, ele transforma-se num pensamento, ele começa a compor a ideia, e aí, dentro desse perfil manipulador, ele vai fazer de tudo para ter a substância, ou quando não é sobre a substância, é para que ele consiga aquilo que ele quer. Se ele está dentro de uma clínica, ele precisa compor a ideia de que você precisa tirar. Se ele está dentro de uma unidade terapêutica, ele precisa compor a ideia que aquele lugar não está ajudando ele a mudar, e que a senhora está desfavorecendo a vida dele, e que a senhora, o senhor, está esquecendo que ele precisa voltar a viver. Na verdade, ele já não está vivendo há um bom tempo, senhores. Famílias lindas, maravilhosas que acompanham o meu canal. Eu vou só reforçando, acompanha aqui no YouTube, tem o Instagram, Júnior Buranello Psicoterapeuta, e tem o TikTok também, Júnior Buranello 83, onde tem muito conteúdo sobre dependência química. Então entende, ele vai fazer, quando não é sobre o uso de drogas, ele vai fazer a senhora sentir-se culpada por a vida dele estar dando errado. Mas e as decisões dele? E as escolhas dele? Fica em que lugar? Então, vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem um perfil manipulador. Muitas das vezes, né, eu sempre gosto de reforçar, não é sobre o ser humano, é sobre a doença. Tá? Ninguém está falando mal do seu filho, ninguém está falando mal do Júnior, né? O Júnior hoje, ser humano, pai, trabalhador, responsável. Nós falávamos do Júnior dentro do aspecto da doença. Aquele cara que mentia, que manipulava, que roubava, que enganava. Né? É importante saber que as características, né, se destacam por conta desse desvio de personalidade adictiva assumida dentro da doença. Ou seja, mais uma vez reforçando a ideia, né, dentro do uso de drogas, que a pessoa ela se tornou manipulador, que a pessoa ela foi incorporando por conta desse afastamento que ela tem dentro da realidade com aquilo que ela quer e aquilo que realmente é real, ela vai tendo que se adaptar, né? A gente até fala dentro das terapias cognitivas que é o comportamento mal adaptativo, no qual ele assume características, assume personagens para conseguir persuadir com aquilo que ele quer, né? E fazer que a família ainda assuma papéis, né, de culpados, de responsáveis por aquilo. Como acontece uma manipulação do dependente químico? Vamos lá, famílias, pessoal, vão acompanhando comigo. E aí, se você tiver dúvida, né, manda perguntas aqui embaixo, né, no vídeo, no comentário, tá? Que eu vou responder vocês, né? Se preciso for, eu deixo o meu contato do WhatsApp para vocês mandarem perguntas. Como acontece a manipulação do dependente químico? O dependente químico é aquela pessoa que pressiona ou influencia as pessoas, tem uma capacidade de influenciar. Ele conhece o mapa do coração. Ele sabe aonde ele vai atingir a senhora, o senhor. Né? Chega a fazer chantagem emocional. Faz com que você se culpe pela condição que ele vem vivendo. Né? Transfere responsabilidades. É um verdadeiro negociador emocional. E olha lá, né? Pressiona ou influencia as pessoas ao seu redor a agirem de determinada forma sempre para se favorecer. Segunda coisa, para a família é difícil porque ela é tomada pelo sentimento de culpa. Ou seja, principalmente mães, né, assumem o papel da preocupação, né, exagerada, em excesso, achando que ela, nossa, o que eu errei, onde foi que eu fiz errado, o que aconteceu com meu filhinho, tão bonzinho, e agora, né, aí a família vê naquele universo de perdas, emprego perdendo, é trabalho, né, família, e aí ela quer resolver logo e assume essa preocupação. É onde existe a codependência familiar, é onde existe, aí o dependente químico, ele percebe, né, que realmente, opa, eu consegui atingir alguém ali, e ela está fragilizada emocionalmente. Então eu vou agora, na prática, eu vou conseguir entrar no emocional dessa pessoa e fazer com que ela sinta-se obrigada por fazer aquilo que eu preciso que ela faça.
Na prática é assim, aproveita a fragilidade emocional da pessoa por conta do sentimento de culpa da família. Essa confusão deixa os familiares desorientados. Tá se identificando aí, mãe? Tá se identificando aí, pai? Fica desorientado, né? Sabe, imagina, tô falando para as famílias que têm o seu ente querido internado. Olha só como fica desorientado, né? Porque a família aí ele fala na ligação, porque eu não tô bem, tô me tratando mal, né? Eu não tô comendo direito, né? Eu não tô tendo a medicação que eu preciso. Tá faltando chinelo, tá faltando cantina, o cigarro. E a senhora assume o papel aqui, nossa, eu coloquei meu filho numa clínica. Aí agora, o que eu faço, né? Ele está pedindo isso, está pedindo aquilo. Senhoras e senhores, ele está te manipulando, colocando você aonde ele quer, para que você assuma esse papel de culpado e que de alguma forma você continue ainda favorecendo ele. Antes, fora de uma clínica, você favorecia ele. Tá bom, filho, vai lá, mais R$ 50. Esse final de semana só, hein? A mãe vai dar para você, tá? Só. Semana que vem não tem. Aí vai, Aí dentro de uma clínica, vou mandar cantina, tá? A mãe ama tanto você. A mãe vai fazer isso pra você. Entende, famílias? O quão importante é começar a impor limites, impor regras, dizer não, né? Limitar, estreitar o espaço dessa pessoa, mostrar para ele, para esse dependente químico, que realmente ele não está mais no controle. Quem assumiu o papel papel de controlar as situações é os senhores, por conta dessas situações todas que se perderam. Então, desligue-se desse papel de culpa, se livre desse papel de culpa, não assuma esse papel para você, pare de assumir responsabilidades que não são suas, para que realmente essa sua atitude possa dar acesso à mudança desse seu filho, desse seu ente querido. Tá? Primeiros sinais, né, que a pessoa começa a manipular: a omissão, né, as mentiras, né, o descontrole emocional. Sabe quando esse seu ente querido vem, pede alguma coisa, a senhora fala um simples não, já muda. Já dá aquele pico de raiva, já xinga todo mundo, já fala que vai se matar, fala que vai dar um soco nas coisas, que vai quebrar tudo. Por quê? Descontrole emocional. Quando a pessoa que tem esse perfil de manipular, ela não consegue aquilo que ela gostaria de ter, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que partir para um segundo plano. Geralmente, né, o próximo passo é descontrole emocional, é gritaria, é opressão, é dar de dedo na cara, é falar que a família é isso, que ninguém ajuda ele, né, que ele está tentando e as pessoas não estão fazendo. Né? Então, dentro desse perfil característico do dependente químico, no núcleo da doença, é importante vocês, familiares, perceberem esses sinais para que vocês realmente ajudem no processo de recuperação. Quando nós falamos, por exemplo, como clínica, né, usando exemplo do meu trabalho dentro de uma clínica, eu preciso que a família componha a unidade, né, e construa essa confiança com os profissionais. Porque é só estabelecendo essa boa relação, entendendo que os profissionais estão fazendo aquilo que você, familiar, não conseguiu fazer, que é dar uma direção, que é chamar atenção, que se for preciso falar um pouco mais firme, que se for preciso falar um pouco mais alto, para mostrar para eles, esse dependente químico, que nem iniciou o processo de recuperação, muitos estão naquele estágio da pré-contemplação. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os estágios da recuperação. A pré-contemplação, ela mostra que o paciente ele nem tem a consciência do que ele vem fazendo. Então, se não for um terapeuta, se não for um psicólogo, né, falar um pouquinho mais firme, mostrar para a pessoa: você não está vendo? Sua família está fazendo isso, aquilo, estão adoecendo, sua mãe está ficando doente, seu pai está perdendo a saúde, seu pai perdeu o emprego, pode você, pagando conta de traficante. Ele nem tem essa noção ainda, família. Então, isso é tempo. Isso é tempo. Tempo realmente, nesses casos, é extremamente importante. Então, não caia no jogo emocional. Aprenda a lidar com essas questões, para que você realmente possa ser um suporte, um auxílio. Confie na equipe terapêutica. Né? Muitas das vezes falta isso. Falta credibilidade das famílias em confiar no trabalho oferecido pelas comunidades terapêuticas. Né? Sempre duvidando que os profissionais estão fazendo o movimento correto. Tá? E como identificar isso na adicção ativa? Olha lá, altos níveis de uso, a pessoa vai perder nesse sentido. Pessoas que estão usando droga, como eu falei, dificilmente elas vão ter consciência dos seus comportamentos e vão usar da manipulação, vão usar da mentira,
vão usar da persuasão simplesmente com o intuito de, né, dentro daquela realidade que ele criou, aquele padrão de realidade que ele criou, a fantasia da vida dele, ele precisa usar de tudo isso para, né, que as coisas aconteçam. Né? Como evitar a manipulação? Não deixe, não assuma essa culpa, deixe essa culpa de lado, evite ceder a ameaças. Isso é importante, mãezinha, evite ceder a ameaças. Fique longe da codependência, tá? O que é ficar longe da codependência? Não se afetar com as investidas emocionais desse seu ente querido, tá? Não se alimente de dor, de culpa, de remorso, de eu internei ele, tadinho. Não, a senhora fez o melhor movimento, porque fora esse movimento, mãezinha, eu conheço só 2, a instituição, né, a clínica, conheço 3, clínica, cadeia ou cemitério. Então, assim, a senhora tomou a melhor decisão para recuperar esse seu filho, esse seu ente querido, tá? E a manipulação, só resumindo, para a gente concluir esse vídeo dessa semana, é um aspecto normal dentro da dependência química. Então, nós precisamos identificar e diferenciar o ser humano, né, aquela pessoa, do dependente químico, porque muitas vezes as pessoas até confundem, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Sim, ele é uma pessoa maravilhosa, mas que ele adquiriu perfis e características disfuncionais por conta do uso de drogas. E é aquela pessoa, a gente precisa recuperar ela. Para recuperar aquele ser humano, aquele seu filho, primeiro nós precisamos quebrar esses estigmas, quebrar esses ciclos de uso, para que realmente ele comece, aos poucos, compor a ideia de que agora ele precisa experimentar o sabor da recuperação. E isso, famílias, é só com tempo em abstinência, tempo, propósito em recuperação. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham meu canal, a desejar uma ótima noite, que Deus abençoe e até a semana que vem.